O ano de 2021 foi bem louco e difícil. Muita coisa aconteceu, franquias acabaram, jogos foram cancelados, tretas foram formadas. E quais foram os melhores jogos de 2021? Você lembra de tudo? Bora descobrir? Então, por favor, se inscreva no canal. É rapidinho. Queremos juntar 100 mil fãs de jogos de luta como eu e você. Muita gente está perdendo vídeos do canal. Então, eu te sugiro clique no sino de notificações para ser alertado de todos. Não demore, beleza? 2021 foi no mínimo bem diferenciado para os jogos de luta. Em meio a muitas despedidas e conquistas, os criadores de jogos de luta, este foi um ano ligado diretamente às consequências da pandemia. Por isso, muito do que estava para ser lançado ou desenvolvido para 2020 acabou aparecendo em 2021, fazendo este período ser cheio de notícias e novidades. Algumas boas e outras bem ruins. Mas talvez o maior exemplo disso seja a revelação de KOF 15. Logo de cara, o primeiro trailer agradou bastante, porém em seguida, quando os personagens começaram a ser revelados, aconteceu um misto de decepção e alegria nos fãs, devido a alguns trailers muito criticados e outros bastante elogiados. Daí quando a SNK passou a divulgar silhuetas, os memes e as teorias tomaram conta das redes sociais, fazendo sucesso, mas não chegando perto da repercussão das betas, que não só mostraram que a empresa estava ainda melhorando muito o que havia sido mostrado nos trailers anteriores, como provou que o jogo está muito legal de se jogar e bastante amigável para todo tipo de jogador. Com isso, o movimento das chamadas viúvas do KOF foi diminuindo mês após mês. Apesar de ainda ter coisas para melhorar até o lançamento, até campeonatos o KOF 15 já ganhou em várias partes do mundo, inclusive 2 presenciais aqui no Brasil, os primeiros da história do game, onde eu tive a honra de ser um dos narradores, e tendo mais de 300 mil visualizações no total, contando apenas as transmissões ao vivo para brasileiros, um número absurdamente alto. O Ico 3K, dono do Flow Games, já confirmou que fará mais eventos de jogos de luta como esse, graças ao sucesso dos realizados na beta de KOF 15. Mas não ficou só nisso não. Lá fora, o Red Bull Comitê e o CEO abriram as portas pro offline novamente. Até um casal de idosos participaram, mas isso apenas no fim do ano. No resto dele, os campeonatos online mantiveram a cena viva, principalmente no Brasil, com os organizadores fazendo muito bonito em vários jogos diferentes. Não dá nem pra citar todo mundo aqui, mas o trabalho dos organizadores foi crucial em 2021. Inclusive, foi um desses que o Mano Brown conquistou o direito de representar o Brasil no Mundial de Dragon Ball FighterZ em 2022. Já a EVO voltou esse ano, após a Sony e um grupo empresarial cheio de famosos comprarem um gigantesco evento de jogos de luta. O plano inicial era fazer eventos regionais online e depois juntar os melhores em um torneio fechado em novembro. Porém, devido aos receios com a pandemia, pouco mais de um mês após o anúncio, a final foi cancelada. Mas isso não impediu o Brasil de fazer bonito. Na EVO, dos 5 jogos em disputa, 4 foram vencidos por brasileiros. Um domínio total na América Latina. Jogando todos os anime fighters possíveis e imagináveis, o Trema venceu em Guilty Gear Strive, enquanto que o Receita Federal ganhou o prêmio de melhor nick e melhor jogador de Skullgirls também. Em Soul Calibur, o grande Miura levou, com a Carol ficando em segundo lugar. Ambos me dão a honra de serem inscritos aqui do canal também. Em Mortal Kombat 11, Killer Shinnok, que competiu muito pouco no período, perdeu a final pro Conqueror, que levou a EVO, a Liga Latina e o prêmio eSport Brasil de melhor jogador de jogos de luta. Além de participar de muita coisa legal e até representar na Ucrânia. Já o Horus Paulin levou a EVO de Street Fighter V em um torneio dominado por brasileiros muito bons, como o Dark e o Digimokoff. Enquanto que a turnê mundial da Capcom, a CPT, pela primeira vez passou pelo Brasil 2 vezes, o que gerou uma polêmica devido à falta de premiação apenas para brasileiros. Mesmo assim, quem garantiu a vaga para a final presencial foram Ronaldinho e Robinho. Falando nele, o Twitter teve muitas polêmicas em 2021, o que é até normal e esperado dessa rede social, né? Porém, algo que marcou bastante neste ano foram os vazamentos de informações de jogos de luta. KOF 15, Samurai Shodown, Guilty Gear Strive e vários outros sofreram bastante com isso, e não é nem legal de comentar sobre. Por outro lado, dentro das confirmações oficiais e DLCs anunciadas, Kazuya de Smash Bros, Baiken em Samurai Shodown e Akira em Street Fighter V foram as adições que mais geraram repercussão positiva. Por outro lado, Luke polemizou muito, sendo majoritariamente mal recebido quando revelado, mas muito bem recebido quando lançado, devido à sua gameplay bastante forte. Mas junto com ele veio o anúncio oficial do fim do Street Fighter V, que a partir de então não receberá mais conteúdo inédito. E esse não foi o único game de luta nessa situação esse ano. Ao todo, 6 jogos do gênero tiveram seus suportes oficialmente encerrados em 2021. Baiken fechou o caixão em
Samurai Shodown, Kunimitsu em Tekken 7, Sora em Smash Bros Ultimate, e em Soul Calibur 6, a retirada do sistema anti-pirataria do PC oficializou o fim do suporte dele. Mas dentre todos, o encerramento que mais repercutiu foi mesmo de Mortal Kombat 11. O game vinha recebendo versões, personagens e updates regularmente, mas no começo de 2021, o até então ótimo suporte que o game vinha recebendo foi simplesmente encerrado abruptamente, deixando a MK11 com vários problemas e muitos fãs revoltados. Pra piorar, a NetherRealms, que sempre lançava um game novo a cada 2 anos, não só não anunciou nada, como sequer fez comunicações concretas com o público, deixando os fãs apenas com teorias, lamentos e diversos rumores na mídia sobre uma suposta venda do estúdio devido aos problemas financeiros que a controladora Warner Bros. Passa nos Estados Unidos. No fim, a única grande novidade sobre Mortal Kombat foi o novo filme dele, que é considerado por muitos um dos piores da história dos jogos de luta. Mas se a NetherRealm não anunciou nada, tivemos muitas outras notícias esse ano. Um exemplo é que finalmente pudemos saber o que é o tal do Project L, o jogo de luta da Riot de League of Legends. Também conhecemos o Multiversus, popularmente apelidado de Smash Bros da Warner, que surgiu com um anúncio muito legal e sincero. Por outro lado, o trailer de Phantom Break Omnia, meu Deus, o que é isso? Maximum combos! Maximum fun! No way! Fighting! Lots and lots of fighting! Oh my! Spicy! Go into overdrive and let's go crazy! Yeah, boom, baya! Click, clack, bada bing, bada boom! Yeah, boom, baya! Boom, baya. Click, clack, bada bing, bada boom! Click, clack, bada bing, bada boom. When it bop, time Tá aí os trailers de DNF Duel que duravam cerca de 30 segundos. E eu reclamando dos cortes dos primeiros trailers de KOF 15. Inclusive, esses dois games protagonizaram um momento bem infame. A SNK anunciou mais um beta para KOF, o que seria o terceiro na Ásia e o segundo no Ocidente. Este para o mesmo fim de semana onde, na Coreia do Sul, aconteceria um evento do game Dungeons Fighters Online, o jogo no qual o DNF Duel é baseado. O problema é que perto do evento, a produtora coreana divulgou que durante esses dias, eles também tinham preparado um beta pro game deles, para ser jogado apenas neste período. Uma coincidência triste, mas até normal, já que várias empresas resolveram fazer betas esse ano. Mesmo porque essa é uma tática muito legal, não só para testar o game, quanto para divulgar ele. Por isso tivemos 5 grandes betas de fighting games nesse ano. Além de DNF Duel e KOF 15, Guilty Gear Strive, BlazBlue Cross Tag Battle e The King of Fighters 98 Ultimate Match também tiveram betas. Mas esses dois últimos fizeram isso por um motivo muito especial. Eles tiveram esse período de teste para poderem receber uma atualização com um novo sistema de rede para melhorar a qualidade da jogatina online, o Rollback Netcode, que em 2001 os fãs de jogos de luta fizeram ser obrigatoriedade no gênero. Isso foi tão falado e cobrado que até Breakers Collection, relançamento da franquia de 1996, foi anunciado com o Rollback Netcode logo de cara. Incrível! Isso se tornou quase um meme da comunidade em qualquer lugar online. Mas o que os fãs não esperavam é que a mesma internet serviria também para viralizar jogos de luta de uma forma muito bizarra mundialmente. 2 memes saíram do Discord e do Twitter e se tornaram febre internacionalmente. Você conhece o Venom branco? Tu joga pra trás, tu costa em costa, querido baile que sabe. No TikTok, o lar das dancinhas, alguém pegou o lutador 12 de Street Fighter 3 Third Strike e achou que a posição de luta dele também poderia ser tema de um vídeo na rede social. E bizarramente deu certo. Por outro lado, a Jack O fez a alegria de muitos com sua excêntrica pose abaixada, criando o Jack O Challenger, gerando muita zoeira, fotos, desenhos e muito mais que você pode imaginar. Mas uma coisa mais séria também viralizou. A Nvidia sofreu um vazamento de supostos games novos a serem anunciados e lançados no futuro. Posteriormente, ela tentou amenizar as coisas, mas semanas depois, alguns desses jogos passaram a ser confirmados. Entre os vazados estão Mortal Kombat 12, Street Fighter 6, Injustice 3, Gods Must Die e Tekken 8. Sendo verdade ou não, oficialmente tivemos muitos lançamentos de jogos de luta neste ano. Metal Revolution e Nickelodeon All-Star Brawl fizeram a alegria de muitos, enquanto que Virtua Fighter 5 ganhou uma nova versão, a Ultimate Showdown. Mas o ano foi mesmo dos Anime Fighters. Os principais lançamentos foram todos deste estilo. Por isso, vamos conhecer o pódio dos melhores jogos de luta de 2021 agora. Em terceiro lugar ficou o Demon Slayer Kimetsu no
Yaba Terrinokami Chronicles. O game é basicamente uma versão de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, o que não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Porém, ele traz diversas melhorias em animações e principalmente nos gráficos, que são lindíssimos. O jogo foi feito pela mesma CyberConnect 2 dos jogos de Naruto, e também é focado apenas em jogadores casuais e fãs de anime, contendo poucos personagens e conteúdo geral, mas com um modo história muito bem produzido. Vale a compra e uma promoção se você gosta da obra original e quer se divertir sem compromisso. Por coincidência, esse jogo tem muito a ver com o segundo lugar dos melhores do ano. Em 25 de dezembro de 2021, Yoshinori Ono, que na Capcom fez Street Fighter 4 e se demitiu para ser presidente da Daylight Works, confirmou que a empresa que comandava estava sendo absorvida pela Aniplex, braço forte de animes do grupo Sony, e que foi a distribuidora do jogo de Demon Slayer. Ao que tudo indica, ela irá investir ainda mais em jogos de anime. Com isso, o último game da Daylight Works como estúdio independente foi o segundo lugar dos melhores do ano, Melt Blood Type Lumina. O jogo teve uma campanha de marketing um pouco diferente, anunciando as coisas apenas em cima da hora e sem trabalhar com outras mídias. A empresa apostou unicamente na força da série Tsukihime para se vender, e ainda acrescentou uma personagem da famosa franquia Fate já no jogo base. Com isso, realmente os fãs adquiriram o game, fazendo ele ser inicialmente até bem recebido. Mas o divisivo sistema de shield e o rollback um tanto estranho afastaram muitos jogadores pouco depois do lançamento. O game ainda assim diverte bastante e tem bons conteúdos, se tornando uma sequência digna para a franquia. Só que em matéria de primeiro lugar não tinha como ser outro. Com o adiamento do KOF 15, o único grande lançamento do ano foi mesmo Guilty Gear Strive, a grande aposta da Arc System Works. Strive foi o centro das atenções desde o beta, com gráficos de cair o queixo e o melhor rollback netcode já visto em um game. Houveram diversos relatos de jogadores de continentes diferentes jogando sem muito lag. O problema é que tudo isso tinha um custo. Para começar o jogo, é preciso passar por uma longa espera de vários minutos para iniciar. O rollback também foi nerfado um pouco, e muitos reclamam do conteúdo disponível sem ser os controles online. Por outro lado, os personagens novos e os campeonatos do novo Guilty Gear foram muito bem recebidos. O jogo passou de 500 mil de cópias vendidas e já é o maior sucesso de toda a franquia, com uma trilha sonora própria e cantada, acompanhando um gameplay bastante simplificado, mas com um balanceamento em grande parte muito bem feito. Um belíssimo trabalho do produtor Daisuke Iwatari. Em resumo, o ano de 2021 foi de transição. Enquanto vários jogos da 8ª geração de console começaram a dar adeus, diversos anúncios e preparativos para novos games em 2022 começaram. 2021 foi um ano bom para os jogos de luta, mas acima de tudo, foi um ano de preparação para o provável ótimo 2022, que vem por aí com ainda mais jogos novos e anúncios. Sofremos e aprendemos muito durante este ano. Foram tempos difíceis onde o online fortaleceu amizades e manteve a cena viva. Mas com os eventos voltando e tudo que está sendo preparado, podemos perceber que 2021 foi apenas uma escada. 2022 tem tudo para ser e fazer tudo muito maior e melhor. E todos nós fãs de jogos de luta ganhamos muito com isso. Por isso, muito obrigado pela sua presença aqui neste ano. Para mim foi um ano muito duro e de mudanças, mas que termina bem com as possibilidades que vem se abrindo. Nesses poucos meses juntos, passamos por muitas coisas, muitos aprendizados, tudo por amor aos jogos de luta. E eu quero passar esse novo momento com você, comentando, jogando, narrando e aproveitando as novidades e conquistas que vem por aí para todos nós. Por isso eu espero que esse vídeo tenha valido pelo menos um like. E se quiser ainda mais, se inscreva aqui no canal e clicando no sino de notificação também. Muitos assistem esse canal e nem percebem que ainda não são inscritos, então acabam perdendo muitos vídeos. Não dê esse mole, confirme ter ativado a inscrição e o sininho aí. Vamos bater essa meta de 100 mil fãs de jogos de luta juntos. Se inscreva aqui no canal. E obrigado a todos os membros do canal, pessoal do Apoia-se e a cada um que mandou um pix nesse ano. Saiba que você literalmente salvou a minha família. Por isso que eu faço questão de tratar cada um de forma atenciosa no nosso grupo lá no WhatsApp. Obrigado, cara. Também agradeço a cada um colaborador do canal e principalmente ao Thiago Nascimento, que é o melhor editor do mundo. Por isso eu te deixo um recado. Em 2022, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!